vocês? Comigo tudo bem. Vamos falar o nosso versículo? Está lá em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, obedeça, respeitem os seus pais, porque é mandamento do Senhor nosso Deus. Vamos orar para começar a nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por mais uma aula. Abençoa todas as famílias e as crianças que estão assistindo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa aula, amiguinho. E a história de hoje está no livro de Gênesis, do capítulo 42 até o capítulo 46. Se você perdeu as aulas anteriores, assista para entender essa história que é uma continuação das histórias anteriores, tá bom? Então José estava lá no Egito e nomeado pelo faraó governador de toda a terra do Egito. E todos os alimentos que nos 7 anos de fartura José guardou, ele conseguiu que a terra do Egito fosse o único país que realmente tivessem alimentos. Porque depois dos 7 anos de grande fartura, veio 7 anos de muita fome. E os 7 anos de muita fome era extremo. E todos os países, toda a terra passou por fome. Mas a terra do Egito era a única que tinha alimentos. Porque como Deus revelou em sonho e José interpretou, eles sabiam que eles tinham que fazer nos 7 anos de grande fartura. Então assim José fez. Como governador do Egito, guardou todos os alimentos no período dos 7 anos de fartura, e quando veio a fome, eles tinham alimento para dar e vender em abundância. Então, o Jacó, que era o pai de José, que estava lá em outra terra passando por fome, pediu para que seus irmãos fossem até o Egito comprar alimentos. E os irmãos foram. E quando eles chegaram até a presença de José, José os reconheceu imediatamente e pensou: são meus irmãos estão aqui. Mas os irmãos crianças não o reconheceram, porque José estava vestido com roupas egípcias. E também José estava falando a língua egípcia que ele havia aprendido em todo o tempo que ele estava lá. E os irmãos de José se comunicavam com ele através de um intérprete. Tinha alguém que estava lá falando o que eles estavam dizendo. E eles disseram: meu senhor, e se curvaram diante de José. Quando eles se curvaram, José se lembrou do sonho que ele teve quando ele era apenas um menino, quando ele morava com seu pai. O sonho onde ele seria alguém muito especial. E ele se recordou desse sonho. Então os irmãos disseram: nós viemos de uma terra distante, pois sabemos que aqui é o único lugar que tem mantimento. E viemos comprar. Temos prata, temos ouro e temos mercadorias para trocar. Mas precisamos levar alimento para a nossa terra, porque estamos em grande angústia. Então José, sabendo quem eles eram, disse: Será que vocês vieram aqui comprar mesmo alimentos? Ou vocês são espiões? Vieram espionar a terra do Egito para ver os nossos pontos fracos e roubar o nosso alimento. Não, meu senhor, de maneira alguma, de forma alguma, não somos homens assim. Temos um pai chamado Jacó. E ele está com o nosso irmão mais novo, Benjamim, e está aguardando que nós possamos levar esses alimentos, porque a terra não está produzindo. Então, quando José ouviu que havia um irmão ainda mais novo, ele pensou: nossa, será que é verdade que meu pai teve um filho enquanto eu estava aqui no Egito? O que será que eles falaram para o meu pai sobre mim? Mas José disse para eles: eu não acredito em vocês. Vamos fazer assim. Para confirmar
que o que vocês estão falando é verdade. Um de vocês ficará preso aqui na terra do Egito. Os outros poderão voltar para casa e levarão os alimentos para que seu povo não morra de fome. Mas quando voltarem para o Egito para resgatar o irmão preso, terão que trazer o irmão mais novo, porque assim confirmarei que vocês estão falando a verdade e não mentira. Quando eles disseram que era para trazer Benjamim, eles ficaram aterrorizados e começaram a conversar entre si, achando que José não estava entendendo o que eles estavam falando, mas José estava entendendo tudo. Oh não, ele quer que a gente traga Benjamim. Como que o pai vai aguentar com essa notícia? Já que fizemos mal ao nosso irmão José, o vendendo, e nosso pai pensa que hoje ele está morto. Nós fizemos muito mal ao nosso pai e a José, e agora Deus está nos castigando porque fizemos tal coisa. Quando o pai ouvir que nós temos que levar Benjamim, ele vai ficar arrasado. E agora o que vamos fazer? Quando José ouviu essas palavras, José se retirou e chorou. Mas voltou e disse: assim será, um de vocês ficará preso. Então, Simeão, que era um dos irmãos, ficou preso. Os outros voltaram para a casa deles com os alimentos e tiveram que dar essa notícia terrível ao seu pai. Contaram tudo o que havia acontecido e Jacó disse: meu Benjamim, o meu filhinho que Deus me consolou depois da perda de José, e vocês vão levá-lo. Papai, se não levarmos, ele vai achar que somos realmente mentirosos e espiões da terra. Tá bom. Papai, juramos com a nossa vida que nenhum mal acontecerá a Benjamim. Tá ok. Então, eles voltaram para a terra do Egito para resgatar Simeão e levaram Benjamim. Quando José viu Benjamim e viu que era o seu irmão mais novo, então José disse quem ele era. Vocês não me reconhecem? Vocês não estão reconhecendo quem eu sou? Eu sou José, o irmão que vocês venderam para os mercadores ismaelitas. Oh! Então eles se amedrontaram com aquela notícia. É José! Agora ele vai se vingar de nós! Estamos perdidos! Meu pai ainda é vivo? Sim, nosso pai ainda é vivo. E ele ficou devastado, porque pecamos, mentimos que você estava morto. E nós fizemos grande mal ao nosso pai e a ti, José. Nos perdoa, porque nós ficamos todos esses anos sofrendo com esse mal que fizemos a ti. Nos perdoa, José. Pode nos prender, mas nos perdoa e não faça mal a Benjamim. Por favor. Então, eles tinham certeza que José ia se vingar deles. Mas, ao invés disso, crianças, José os perdoou e os recebeu em sua casa. E José disse mais: eu vou chamar Faraó e vou pedir autorização para que eu possa trazer toda a minha família para o Egito. Assim vocês não vão precisar ficar indo e voltando, levando alimentos. Então, José pediu autorização para Faraó. E como Faraó amava José e confiava em José, ele permitiu. Claro, sua família é bem-vinda aqui no Egito. Pode trazê-los todos. Então, os irmãos de José voltaram para a terra e trouxeram o seu pai com eles. E finalmente, Jacó se reencontrou com seu filho José. Meu filho, você está vivo! Meu filho! Oh, papai! E puderam se reencontrar. E aí, toda a família de José ficou morando lá no Egito, que era a única terra que havia alimentos. E assim acabou a história de José. E o que nós aprendemos com tudo isso? Olha tudo que José passou, crianças. Por que será que ele passou por tudo isso?
que eu quero que vocês entendam é que Deus, Ele tem propósito em todas as coisas. Mas como assim, tia? Mas que propósito Deus teve quando José ficou lá preso mais de 2 anos? Quando a mulher de Potifar mentiu, dizendo que José tinha feito coisas que ele não havia feito. Por quê? Tudo Deus tem um propósito. Quando José era mais novo, lembra que José se gabava dos seus irmãos? Ele gostava de falar o quanto ele ia ser especial. Ele gostava de se gabar para os irmãos. Isso não é correto. Mas, para a gente receber algo de Deus, Deus ele trabalha no nosso coração. E com certeza, o período em que José estava na prisão, Deus trabalhou no coração dele. Existem sofrimentos que nós passamos na vida para que nós nos tornemos pessoas melhores. Para a gente aprender com aquele sofrimento, a gente aprende com o sofrimento. Mas o que Deus tinha preparado para José, Ele tinha preparado e José ia receber. Depois de toda a aflição, José virou o governador do Egito. De um prisioneiro, ele virou o governador. Então Deus honrou, porque em todo tempo José confiou em Deus. Todos nós, crianças, temos pecados, temos defeitos, não somos santinhos e nem perfeitos. Deus sabe disso. Mas Deus ele trabalha para que sejamos pessoas melhores. E o primordial nas nossas vidas é que independente do que estivermos passando, seja tristeza, alegrias, dificuldades, nós nunca devemos deixar de confiar em Deus, nunca devemos deixar de buscar a presença de Deus, nunca devemos deixar de amar a Deus, porque Deus ele tem poder para mudar qualquer situação, qualquer uma. E nunca nós devemos reclamar do que estamos passando, mas sempre orar colocando diante de Deus aquele sofrimento, orar e confiar, porque Deus ele é misericordioso. E como José estava em constante oração e ele amava a Deus, José teve um bom testemunho diante dos irmãos. Ele tomou a atitude correta em perdoá-los. É difícil, né, crianças, perdoar algo tão terrível assim. O nosso coração não compreende essas coisas. Mas quando a gente está muito perto de Deus, a gente consegue porque é Deus quem nos ajuda. Não porque nós somos bonzinhos, não é porque José era muito bonzinho. É porque José realmente tinha entregado a sua vida a Deus. E era Deus quem comandava a vida de José. E como ele permitia que Deus comandasse a sua vida, Deus o abençoou grandemente, porque Deus era com José. E assim Deus será com você, se você o buscar com o coração verdadeiro. E se independente das situações, você continuar confiando, orando e fazendo aquilo que agrada a Deus. Tá bom, crianças? Essa foi o final da história de José. Espero que vocês reflitam nessa história. E depois dessa aula nós vamos entrar de férias. Desejo a vocês boas férias e nos vemos em agosto com as próximas aulas, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau, tchau.